E a paz de Jesus Cristo, meus irmãos, uma alegria, um prazer, privilégio poder estar aqui com os irmãos para compartilhar da palavra de Deus. Minha oração é que Deus possa te alcançar aí no seu lar, onde você estiver, que a glória do Senhor possa invadir a sua casa e que o Senhor possa encher o seu coração da plenitude da sua alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Números. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. No capítulo 13, nós vamos trabalhar do capítulo 13, o verso 25, até o capítulo 14, o verso 10. Eu não vou ler todo o texto agora, mas ao longo da exposição da palavra a gente vai olhando para esses textos. Então, livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentíamos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Amém. Até aqui por enquanto. Nós vivemos, irmãos, em um tempo, dias estranhos, como nós já temos falado, dias de isolamento, e por meio disso nós temos recebido muitas notícias de todos os lados, pelo celular, pelas mídias sociais, por meio da televisão. Muitas dessas notícias verdadeiras, sérias, e que nós devemos atentar para elas e devemos seguir essas orientações, mas muitas dessas notícias que nós temos recebido também tem sido uma grande propagação de mentiras, de fake news, notícias que têm gerado pessimismo na população, notícias que têm gerado pânico generalizado nas pessoas, de modo que as pessoas estão amedrontadas, estão temerosas por todos os lados, de tal forma que é muito importante nesse momento nós termos muita sabedoria para discernir quais notícias nós devemos crer, nós devemos aceitar e acatar, e quais notícias nós devemos manter uma certa incredulidade. Incredulidade é sinal de sabedoria em alguns momentos. Sim, é verdade. Nós não podemos ser ingênuos e acreditarmos em tudo que nós ouvimos. Mas, por outro lado, existe um tipo de incredulidade que é uma incredulidade letal, que é uma incredulidade corrosiva, que é uma incredulidade destrutiva. João Calvino disse que nossa incredulidade
é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as boas coisas. Há uma incredulidade que é perigosa e é a respeito disso que eu quero refletir com os irmãos nesse dia. Por isso o tema da nossa reflexão é um perigo maior que o de fora. Um perigo maior que o de fora. E a grande ideia do meu sermão é poder sustentar o que a incredulidade é mais perigosa que as ameaças externas, por isso nós devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. Vou repetir. A incredulidade é mais perigosa que as ameaças externas e por isso devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. E eu quero sustentar essa grande ideia então com 3 argumentos. Primeiro ponto, a incredulidade é perigosa porque nos torna autossuficientes. Em segundo lugar, a incredulidade é perigosa porque produz resultados destrutivos. Em terceiro lugar, a incredulidade é perigosa, por isso devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. Qual é o contexto do que estava acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler? O título desse livro na nossa Bíblia é Números, que é um título que foi originado pela tradução grega, mas o título na Bíblia hebraica, o título original é No Deserto. Então esse livro narra a história da peregrinação do povo pelo deserto. Depois que eles saíram da terra do Egito, estão partindo, estão caminhando para Canaã, para a sua terra prometida, a terra que Deus disse que daria ao seu povo, a terra que mana leite e mel. E esse livro narra então, interessante, que ele se concentra nos 2 primeiros anos depois da saída do Egito e nos últimos anos, o momento já que o povo ia conquistar a terra. Os 38 anos que o povo ficou perambulando pelo deserto, o livro não faz muita menção disso, ele faz apenas menção dos primeiros anos e do último ano, quando o povo já estava para entrar na terra prometida. Então esse texto que nós lemos é o relatório, depois que o povo chega a cerca de 70 quilômetros de Canaã, então Moisés envia alguns espias, uma comitiva, para que possa ir espiar a terra e poder trazer um relatório em relação a essa terra. Então esses espias voltam, são 12, e nós temos então um relatório dividido. 10 sustentam um argumento completamente contrário e ruim, pessimista, e nós temos 2 que sustentam um relatório positivo e um relatório completamente diferente. Então, os relatórios desses espias mostram claramente que a incredulidade é mais perigosa que as ameaças externas, por isso nós devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. Primeiro argumento, então, a incredulidade é perigosa porque nos torna autossuficientes. Veja comigo o verso 27 até o 31 e nós vamos trabalhando neles. Verso 27 diz assim: Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, e agora perceba, eles em uma frase descrevem as coisas boas da terra, e então, contudo, eles começam a trazer várias situações ruins. Eles dizem: o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas, vimos até descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, eles começam a trazer vários empecilhos e várias situações de dificuldade. O ser humano é um ser movido por fé. Fé em algo, todos de alguma forma sustentam uma fé em alguma coisa. Se não for em Deus, será fé em si mesmo. Se não for em si mesmo, será fé nos outros, nas circunstâncias, nas pessoas, no Estado. De alguma forma, todas as pessoas sustentam alguma crença, alguma fé. E o ponto desse meu argumento é mostrar que
Quando as pessoas têm incredulidade para com Deus, para com a palavra de Deus, para com as promessas de Deus, é porque na verdade elas estão sustentando uma fé em outra coisa no lugar de Deus. Quando as pessoas têm incredulidade na palavra de Deus, é porque elas estão crendo em alguma outra coisa no lugar da palavra de Deus. Então a incredulidade ou a descrença em Deus sempre vai produzir uma fé em uma outra coisa. Seja nas pessoas, seja nos astros, seja na sorte, seja nos signos, seja o que for, as pessoas vão ter algum tipo de fé. Porque o ser humano é um ser religioso. Deus o criou assim, ele necessita crer em algo, ele necessita se apegar a algo. E no caso dessas pessoas que nós acabamos de ler no texto, a incredulidade deles nas promessas de Deus levou eles a crerem na força dos seus inimigos. A incredulidade nas promessas de Deus levou eles a crerem na incapacidade deles, a terem fé na desgraça, a terem fé no fatalismo e no fracasso. A incredulidade na palavra de Deus fez com que eles crescem mais na força dos seus inimigos. Um teólogo chamado Horácio Bonar diz que toda incredulidade é a crença em uma mentira. Toda incredulidade em Deus produz uma crença em uma mentira. A incredulidade nas promessas de Deus geralmente resulta em autoconfiança. E por que eu estou falando de autoconfiança aqui? Porque perceba que todo o discurso desses espias, do relatório desses 10 espias, é centrado em si mesmos. Eles dizem, não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. O ponto de comparação tem a ver com eles. Eles estão olhando para a sua autossuficiência, para a sua capacidade. Eles estão olhando para toda a situação com base nos seus recursos, com base nas suas capacidades, com base nas suas habilidades de lidar com a situação. E é geralmente assim que o incrédulo encara os desafios, não leva Deus em conta, não leva a palavra de Deus e as promessas de Deus em conta. Ele leva só a si mesmo e os seus recursos em conta. A matemática do autossuficiente, do autoconfiante, é uma equação que funciona mais ou menos assim. Eu não sei se você vai conseguir enxergar aí. Eu quis fazer isso de maneira muito didática para você ver. Não sei se está dando para enxergar aí, está dando para ver com clareza. Me dá um sinal positivo se está dando para ver a imagem aí com clareza. Mais ou menos. Aí está dando para enxergar. Ok, maravilha. Então qual é a equação? Veja bem, a equação é a seguinte, a equação da autossuficiência. Eles são mais fortes, são mais poderosos, são gigantes, eles estão cheios e misturados com amalequitas e hititas, têm cidades fortificadas, logo eles são maior do que nós. Esse é um símbolo da matemática para maior, eles são maiores do que nós. Logo o resultado qual é? Eles nos vencem. Essa é a equação da autossuficiência, baseada apenas em seus recursos. Se eles são mais fortes, se eles são maiores, se eles têm vantagem numérica, se eles são mais poderosos, é óbvio que eles vão nos vencer. É óbvio que eles vão nos derrotar, não há saída. Esse é o caminho lógico, essa é a resposta e o resultado esperado. Essa é a matemática, a equação da autossuficiência. Eles são maiores, eles são mais fortes, então eles nos vencem. A mente incrédula nas promessas de Deus para aceitar os desafios e encarar os desafios e alguma dificuldade, ela tem que estar convencida de que nós precisamos ser maiores para podermos enfrentar essa situação. Por isso, ela só aceita o desafio, só aceita avançar se ele tiver certeza de que eles são mais poderosos, eles são maiores. Ou, aliás, nós somos mais fortes, nós podemos enfrentar, nós podemos vencer, então eu vou encarar. Se eu não tiver essa certeza, então eu não encaro. Essa é a mente incrédula. Essa é a mente
que é baseada na autossuficiência. Mas, meu irmão e minha irmã, queridos, você não precisa ser espiritual para ter esse tipo de raciocínio e equação. Qualquer ateu, qualquer pessoa que não crê em Deus, pensa exatamente assim. Por isso que a equação dos filhos de Deus é totalmente diferente, mas segura que nós já vamos falar da equação dos filhos de Deus. Segundo argumento, a incredulidade é perigosa porque produz resultados destrutivos. A incredulidade é perigosa porque produz resultados destrutivos. Veja comigo, na sequência do texto, nós já lemos o verso 31 em diante. Veja comigo agora no capítulo 14, o que diz. Capítulo 14, verso 1 diz: Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra, só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. A incredulidade é perigosa porque produz resultados destrutivos. O primeiro resultado que esse texto nos mostra que a incredulidade estava produzindo era o pessimismo. Pessimismo generalizado. Perceba que os versos que nós lemos afirmam isso. Essas pessoas que estavam propondo um relatório negativo, eles então começaram a espalhar isso. Verso 32 diz: então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são gigantes, são enormes. Olha que impressionante o poder do pessimismo, da incredulidade, meus irmãos. A linguagem pessimista, ela é uma linguagem corrosiva, é algo destrutivo, é algo que contamina, é algo que se espalha como um câncer. Eles esqueceram completamente de todo o aspecto positivo que havia na terra. Esqueceram, no primeiro relatório eles disseram que a terra de fato era uma terra boa, que mana leite e mel, mas no segundo relatório eles excluem isso, omitem isso e só levantam coisas ruins sobre a terra. Dizem que a terra devorará quem for morar lá. Agora eles dizem que todas as pessoas da terra eram enormes, todos eram gigantes. Isso não é verdade. Primeiro eles tinham dito que havia gigantes lá, mas agora eles generalizam tudo, o discurso é completamente pessimista. Todos lá são gigantes. Então o primeiro elemento do pessimismo é que o pessimismo só enxerga as limitações, só enxerga as coisas ruins. A visão do pessimista é condicionada, as coisas ruins não conseguem ver as coisas boas. E nós temos vivido nesse tempo em que as pessoas têm espalhado pessimismo, meus irmãos. Não conseguem ver coisas boas em meio a isso, apenas um cenário fatalista e destrutivo. Então, a primeira marca do pessimismo é que o pessimismo é contagioso. Eles começaram a espalhar esse relatório negativo. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Ele disse o seguinte, numa entrevista falando dos grandes meios de comunicação, ele disse: esse é o lado sórdido, abre aspas, né? Esse é o lado sórdido dos meios de comunicação. Eles só vendem as notícias se for ruim, se não, ninguém compra. Você nunca vai vender notícias dizendo: uma pessoa estava sorrindo hoje na rua, ou a felicidade está reinando em tal lugar. Isso não vende, fecha aspas.
De fato, o pessimista não se contenta em manter o pessimismo só para si. Ele está convencido, ele está tão convencido que o seu pessimismo é a verdade, que ele quer vender essa visão para os outros também. Os outros têm que acreditar nisso que ele acredita. Ele busca então projetar nos outros e tornar para os outros o padrão do seu jeito de pensar, os seus medos, a sua covardia, para que ele se sinta bem consigo mesmo. Ele busca vender isso para que ele se sinta bem e saiba que tem companhia para os seus medos e para suas covardias. O pessimista busca espalhar isso, busca contaminar os outros com seu discurso pessimista. Seus medos, covardia, frustração. Os pessimistas se tornam pregadores da frustração. Pessimistas, eles passam a profetizar frustração e fracasso dos outros. São os profetas do fracasso, são os profetas da frustração, são os profetas da desesperança, são os profetas do desânimo. São eloquentes em seu pessimismo. São grandes oradores do desânimo e do desencorajamento. Cuidado com esses pregadores pessimistas por aí. Cuidado com esses oradores do pessimismo espalhados por aí. Cuidado, guarde a sua mente, guarde o seu coração desse mal, guarde o seu coração desse emaranhado de coisas que gera abatimento, que gera desânimo, gera desencorajamento, que te põe para baixo. Guarde a sua mente das profecias do pessimismo. Guarde a sua mente, guarde a sua mente. É verdade que nós não podemos ser ingênuos de que nós só vemos o lado bom das coisas, mas o pessimista ele não vê nada bom. Esse é o problema. Ele não consegue avaliar e ver as coisas boas, ele omite as coisas boas em detrimento das coisas ruins. Cuidado com os profetas do pessimismo. Nós vamos avançar um pouco. Segunda marca do pessimismo é que o pessimismo cria uma visão distorcida da realidade. Cria uma visão distorcida da realidade. O verso 33, na parte B, o texto diz assim, ó, eles falando dos gigantes, eles dizem assim: perto deles nos sentíamos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Olha que forte essa expressão. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos e também era assim que parecíamos perto deles. Outra característica do pessimismo é a distorção da realidade. Eles espelham seus sentimentos negativos e pensamentos nos outros. Porque eles se sentiam como gafanhotos perto dos seus inimigos, então eles concluíram que os inimigos também os enxergavam como gafanhotos. Mas não há registrado aqui nenhuma conversa dos inimigos para com eles dizendo que vocês são como gafanhotos perto de nós. Não! Eles se enxergavam como gafanhotos, então eles automaticamente concluíram que eles também eram vistos como gafanhotos. Olha que impressionante isso, meus irmãos. Muitas das nossas conclusões, julgamentos, preconceitos sobre as pessoas nada mais são que um espelhamento da nossa autoimagem. Como assim? Um reflexo do que nós pensamos sobre nós mesmos. E nós transferimos isso para os outros. Aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, então nós transferimos isso para os outros. Mas eles se sentiam como gafanhotos, então eles concluíram que os gigantes também os viam assim. Muitas vezes nós lemos, julgamos os outros a partir do jeito que nós enxergamos a nós mesmos. Só porque você, muitas vezes, em alguns momentos, se sente e se vê como gafanhoto, você conclui que todos te enxergam assim também. Mas essa é uma conclusão sua, não significa que é verdade. Quer ver um exemplo disso?
Uma pessoa diz normalmente: acho que fulano não gosta da minha personalidade, ele não aceita o meu jeito de ser. É verdade, pode ser de fato, mas isso também revela que provavelmente você não aceita o seu jeito de ser, e então você projeta isso nas outras pessoas. Você tem dificuldade com a sua própria personalidade, você transfere isso para os outros. As pessoas não gostam muito de mim e não me aceitam. Provavelmente você tem dificuldade em gostar de si mesmo e aceitar a si mesmo, e então você projeta isso nas pessoas. Isso é muito sério. Uma visão distorcida da realidade, o pessimismo gera isso. Só porque alguém se sente como gafanhoto não significa que todos o enxergam como gafanhotos. Existem muitas pessoas que são desconfiadas, super desconfiadas com tudo, porque na verdade eles sabem que eles não são confiáveis em determinada situação. Em determinada situação ele sabe que ele agiria de um jeito, por isso ele desconfia que todos naquela mesma situação agem daquele jeito, dito de outra forma. Sabem que em determinada situação eles agiriam de determinada maneira, então acham que os outros também agiriam da mesma maneira que ele age. Visão distorcida da realidade. Um terceiro elemento da incredulidade, o segundo elemento da incredulidade é que ele produz, além do pessimismo, produz desespero. Capítulo 14, verso 1 a 3 diz: então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. A noite toda. Desespero. Eu te pergunto, você é uma pessoa desesperada? Você está desesperado ou desesperada? A sua fé é uma fé desesperada? Ou é uma fé esperançosa, meu irmão e minha irmã? Você sabe que uma fé desesperada é uma fé que está completamente destituída das promessas de Deus. É uma fé sem esperança. A palavra esperança deriva do latim, que tem a ver com, significa esperar. Então, desespero é o processo de parar de esperar. Desespero é quando você para de esperar naquilo que você esperava antes. E olha só o que eles estavam dizendo, esses homens aqui. Eles estão propondo: vamos voltar para o Egito. Antes eles estavam esperando para conquistar a terra prometida, mas agora eles estão dizendo: vamos voltar para a terra do Egito. Eles não querem mais esperar pelas promessas de Deus. E eles começam a pensar em atitudes desesperadas. A lucidez da mente vai embora, eles começam a agir de modo desesperado. Por isso, em momentos de desespero, não é tempo de tomar decisões importantes. Em momentos de desespero, não é tempo de tomar decisões importantes, porque as suas decisões vão ser decisões baseadas em desespero, em uma fé desesperada. A lucidez estava comprometida por causa da incredulidade do seu coração. A certeza de que aquilo que eles temiam, o mal ia lhes acometer. Eles tinham certeza de que o que eles temiam, o fracasso, a desgraça ia chegar. Eles dizem: nossas esposas e crianças serão prisioneiros de guerra. A pergunta é: como eles sabem disso? Como eles podem ter certeza disso? Como eles podem ter essa conclusão tão absoluta, tão assertiva? É o desespero. É o desespero do coração. A incredulidade produz desespero. A incredulidade também produz violência. O verso 14 ainda, no verso 14, capítulo 14, verso 2 diz: suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés. E no verso 10, capítulo 14 diz: ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar
a Josué e Calebe. A outra etapa, o próximo nível do desespero é a violência. Todo desespero leva a algum tipo de violência. As pessoas começaram a buscar culpados por causa do seu desespero. Primeiro começaram a criticar Moisés e Arão. Depois eles se tornaram violentos contra aqueles que discordavam deles. Queriam apedrejar, violência verbal, depois ameaça de violência física. A violência começa a se manifestar por causa da frustração, por causa do ressentimento. Mau humor, maus tratos, respostas ríspidas, grosserias, xingamento, briga, pessoas roubam, pessoas saqueiam, pessoas matam. O desespero no nível mais avançado leva a esse tipo de atitude de violência por causa da frustração. O maior perigo para esse povo não era o que estava fora, não eram os gigantes. O maior perigo estava dentro deles. O maior perigo era chamado incredulidade. Antes de enfrentar os gigantes que estão lá fora, Deus nos chama a enfrentarmos esses gigantes que estão dentro. O maior gigante que nós enfrentamos não é aquilo que nos ameaça pelo lado de fora das nossas casas, espalhado na sociedade, mas maior do que esse gigante é a incredulidade, Davi teve que enfrentar um gigante, mas ele foi tranquilamente, calmamente, cheio de confiança e otimismo, porque em seu coração, em sua mente, ele já havia derrotado um gigante maior que paralisa, que produz pessimismo, que produz medo, que produz desespero, que é o gigante da incredulidade. Mas a pergunta é então, como a gente vence o gigante da incredulidade? Como a gente derrota esse gigante da incredulidade? O nosso terceiro e último argumento. A incredulidade é perigosa e por isso devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. Pela fé nas promessas de Deus. Verso 30, Calebe diz: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Com certeza podemos conquistá-la. A mentalidade que crê nas promessas de Deus não é uma mentalidade de fé romântica, ingênua, utópica, ilusória, não é um otimismo ingênuo, não é apenas um triunfalismo sem fundamento. De onde vem o otimismo de Calebe? Ele nos revela no verso 6 ao 9 do capítulo 14. Ele diz, verso 6, depois 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas, disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles, não tenham medo deles. Olha só de onde vem o otimismo de Calebe. O otimismo de Calebe vem das promessas de Deus. Está fundamentado nas promessas de Deus. Você se lembra da equação da incredulidade? Eles são mais fortes, eles são maioria, eles são mais poderosos, eles têm cidades fortificadas, então eles são maior do que nós, eles nos vencem. Mas a equação na fé nas promessas de Deus é diferente. Veja comigo, capte aí, preste bem atenção aos detalhes. A equação da fé nas promessas de Deus diz assim, reconhece sim, eles são mais fortes, são mais poderosos, são gigantes, ok. Eles têm cidades fortificadas, ok. Eles têm os amalequitas, os hititas, vários povos juntos, é verdade. Eles são gigantes, são enormes, é verdade. Mas eles são menor do que nós, porque
nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, nós somos maior do que eles e vamos vencê-los porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. Essa é a equação da fé nas promessas de Deus. Eles são mais fortes, eles são mais poderosos, sim, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Isso basta, porque o Senhor está conosco. Nós somos maioria, nós somos mais fortes. Eles estão indefesos. Nós é que estamos protegidos, eles estão desprotegidos e nós estamos guardados. Nós estamos guardados. A fé cristã não olha para si mesma, não olha para sua própria força e para sua capacidade. Ela olha para o alto, olha para o seu Deus, olha para as promessas do seu grande Deus. A fé cristã não é autossuficiente, ela é dependente do seu grande Deus e poderoso. Poderoso. Essa primeira geração de israelitas, pessimista, incrédula, morreu no deserto. Morreu no deserto porque o Senhor não se agradou deles. O Senhor não se agradou deles, eles desobedeceram o Senhor por causa da sua incredulidade. Não receberam o cumprimento das promessas de Deus, porque não foram aprovados diante de Deus. Eles não alcançaram o padrão exigido por Deus, ficaram aquém do padrão da obediência exigida por Deus. Mas a pergunta é, e eu quero que você preste muita atenção agora, não perca isso. A pergunta é, se eles não puderam agradar a Deus, então morreram no deserto, não atingiram o cumprimento das promessas. A pergunta é, e no nosso caso, que garantias nós temos de que o Senhor se agradará de nós? Que garantias nós temos, então, que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas? Que garantia que nós temos de que Deus nos dará sua graça, essa terra que mana leite e mel, que é graça, descanso, bondade, abundância da parte de Deus? Será que nós somos melhores que aquela geração de israelitas? Será que nós somos mais obedientes? Temos um padrão de obediência melhor? Será que nós podemos atingir o padrão de obediência exigido por Deus mais do que eles? Não, meus irmãos, não. Nós não somos melhores do que eles. Então, nesse caso, que garantia nós temos que o Senhor se agradará de nós e nos levará em segurança? O verso 8 diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança. Que garantia nós temos de que o Senhor se agradará de nós e nos levará em segurança? Eis as boas novas do Evangelho. Evangelho são boas notícias. Eis as boas novas do Evangelho. Efésios capítulo 1, verso 6. Em outras traduções ele não traz essa palavra, mas na versão corrigida e fiel, ela traduz o texto assim: para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vou ler novamente. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eis as boas novas do Evangelho, eis as boas notícias do Evangelho. Deus já nos fez agradáveis para si em Cristo. Aleluia. Deus já nos fez agradáveis para si. Ele não precisa se agradar de nós no sentido de alcançarmos o seu padrão de obediência. Ele já se agradou de nós em Cristo. Por isso nós temos certeza de que Ele nos levará em segurança para suas promessas, porque Ele já se agradou de nós em Cristo. Glória a Deus.
Glórias a Deus, glórias a Deus. E foi tudo pela graça. Nosso desempenho não conquistou isso. Nosso currículo não conquistou isso. Foi graça em Cristo. Deus se agradou de mim e por isso posso crer com certeza absoluta nas promessas de Deus. Posso confiar nelas e posso esperar por elas. Posso esperar por elas. E por isso então, por causa disso, nós podemos ter confiança e coragem. Nós podemos ter confiança e coragem no deserto. Quando os inimigos parecem maiores e mais fortes, mais poderosos, nós podemos ter confiança nesse deserto que nos encontramos. Porque Deus se agradou de nós e nos levará em segurança. Nos levará em segurança. Essa é a conclusão de Josué e Caleb. Enquanto os 10 espias disseram, os caras são gigantes, eles pareciam gafanhoto aos olhos deles, como Josué e Caleb se atrevem a dizer que eles estão indefesos? Eles estão indefesos, sendo que eles são maiores e mais fortes. É que eles, sendo maioria, sendo gigantes, sendo poderosos e com cidades fortificadas, eles precisam de proteção diante de nós, é isso mesmo? Não somos nós que precisamos de proteção diante deles, não, não e não. São eles que devem roer as unhas de nervosismo. Sim, são eles que devem tremer de medo. Não o povo de Deus, não os eleitos de Deus, não os escolhidos de Deus, não o povo lavado pelo sangue de Cristo. Esse não deve temer. Por quê? Porque a resposta está no verso 9. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor a quem Josué se refere aqui é o Senhor que os libertou da terra do Egito, da opressão. É o Senhor que humilhou vergonhosamente a Faraó. É o Senhor que abriu o mar vermelho e humilhou os deuses egípcios. É o Senhor que os manteve firmes, sustentando com maná. É esse o Senhor que Josué se refere. É esse Senhor que está conosco. Então quem deve ficar com medo são eles e não nós. Quem está aflito são eles e não nós. Quem está indefeso são eles e não nós. E não nós. Deus está conosco. Aleluia. Deus está conosco. O tabernáculo da presença de Deus, estamos caminhando para o final, ficava no meio do acampamento de Israel. O tabernáculo da presença de Deus ficava no meio da presença de Israel. E o tabernáculo se movia onde quer que eles fossem. Esse tabernáculo que era a presença de Deus, se tornou carne, João disse. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A presença de Deus que estava com o povo no deserto, se tornou carne em Cristo e habitou entre nós. Mas ele morreu na cruz e ressuscitou e foi para o céu. Ele já não está mais fisicamente entre nós. Mas isso não é um problema, porque Ele agora está em nós por meio do Espírito. Ele está em nós, Ele habita conosco, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não estamos sozinhos nesse mundo, não estamos sozinhos diante desse isolamento. Diante dos nossos problemas, diante das crises, diante dos desertos, diante do nosso isolamento, não estamos sozinhos, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está conosco. Nós temos, na verdade, um gigante maior que luta por nós do que aquele que está lá fora lutando contra nós. Nós temos um gigante muito mais poderoso que nos guarda e nos sustenta. O seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de toda a criação e mantém tudo em suas mãos. Mantém tudo em suas mãos. Ainda que o gigante de fora seja grande e forte e pareçamos pequenos,
e não tenhamos condições de enfrentá-la, é o Senhor quem luta por nós. E por isso não precisamos ser grandes, não tem problema se o inimigo parecer maior e mais forte que nós, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, e Cristo está à direita do Pai, também intercedendo por você. Eles estão intercedendo por nós, você não está sozinho, Deus está conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu te peço, compartilhe essa boa nova com alguém, depois pegue o seu celular e compartilhe essa notícia com alguém, essa boa notícia. Você não está sozinho, filho de Deus, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Por isso, sabe, de algo que é até paradoxal nesse texto, parece contraditório, nós podemos nos alegrar do fato de que o gigante que está lá fora é mais forte que nós, porque aí nós temos certeza absoluta de que é Deus quem lutará por nós e nos dará vitória. Os fortes não precisam da presença de Deus, porque são autossuficientes, se bastam. Mas sua força os torna indefesos. Olha que coisa paradoxa. A sua força os torna desprotegidos e vulneráveis. Mas os fracos que confiam nas promessas de Deus, a sua fraqueza os torna seguros. São guardados e protegidos. A sua fraqueza se torna a sua força. Então eu quero te convidar nessa manhã. Celebremos a nossa fraqueza, porque essa fraqueza garante a presença e a força de Deus que nos ajuda. Por causa das promessas de Deus, nós somos chamados a compartilhar essas boas novas, essas boas notícias. Eu quero te convidar nesses dias, a juntamente com Caleb e Josué, ser um pregador, um apregoador de boas notícias, de boas novas de fé e de esperança. Deus está te chamando nesse tempo, nesses dias, para ser um profeta de esperança na sua casa, com seus amigos, com seus contatos no WhatsApp, nas suas redes sociais. Seja um pregador da esperança, um pregador da paz, um profeta da coragem, porque nós somos o povo da promessa, meus irmãos. Vivemos por fé nas promessas de Deus e não por vista, andamos pelas promessas de Deus. Deus está te chamando, se levante, escolhido e eleito de Deus, diante desse cenário que nós estamos vivendo, diante desse deserto cheio de pessimismo, contra todo pessimismo, contra todo medo, contra todo desespero, anuncie as boas novas, anuncie a esperança, anuncie a coragem, anuncie a paz, anuncie as promessas de Deus. Abra sua boca e anuncie que Deus está conosco, porque Deus se agradou de nós em Cristo, por isso Ele nos levará em segurança para fora do deserto rumo a Canaã. Aleluia. Você não está sozinho. Nossa grande ideia foi sustentar nesse texto que a incredulidade é mais perigosa que as ameaças externas, por isso nós devemos enfrentá-las por meio da fé nas promessas de Deus. E em primeiro lugar nós dissemos que a incredulidade é perigosa porque nos torna autossuficientes. Em segundo lugar, a incredulidade é perigosa porque produz resultados destrutivos. Em terceiro lugar, a incredulidade é perigosa, por isso devemos enfrentá-la pela fé nas promessas de Deus. Termino com uma canção, que é uma canção que foi popularizada pela torcida do Liverpool. Não sei se você acompanha futebol, mas a torcida do Liverpool popularizou essa canção pelo mundo. É uma canção que, traduzida no português, diz assim: você nunca caminhará sozinho. Ela diz assim: quando você caminhar através de uma tempestade,
mantenha sua cabeça erguida e não tenha medo da escuridão. No fim da tempestade há um céu dourado e uma doce canção prateada de alegria. Caminhe através do vento, caminhe através da chuva, mesmo acreditando que os seus sonhos tenham sido jogados e soprados. Caminhe com esperança em seu coração. Você nunca andará sozinho. Você nunca andará sozinho. Deus está conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que não conhece a Cristo nessa hora, você que está distante de Jesus, eu quero te convidar nessa hora a que você olhe para Jesus e volte seu coração para Jesus. Eu quero te convidar a você se lançar a Cristo e crer nele. Aquele que vem a Ele, aquele que se aproxima, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Creia em Jesus, creia nas promessas de Jesus e seja salvo pela fé. E você que estava distante, estava com o coração incrédulo, nesse dia eu quero te convidar, volte seus olhos para as promessas de Jesus. Você não está sozinho. Que Deus encha você da sua glória, da sua alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.